E aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar pra vocês detalhadamente o setup do meu Robonit Wix, dos dois, e também as páginas que eu já fiz em dezembro. Eu mostrei mais ou menos como que eu ia usar cada um deles no meu vídeo de Tete-Okage de 2026, só que até lá eu já mudei algumas coisas, inclusive eu acho que a minha capa não tava desse jeito, eu não sei porque eu sei que eu troquei a capa desse daqui, e mostrar algumas coisas que eu não mostrei naquele vídeo, explicar direitinho pra que serve cada um deles. Esse daqui vai fazer um pouco de reflexo, mas eu vou começar por ele. É a versão do Junji Ito da Tomy, Hunting Beauty, se não me engano o nome dele. Eu gosto de colocar essas capas transparentes em todos os meus planners, porque eu sou muito desastrada e estrago as coisas com muita facilidade. Mas essa capa transparente, ela não realça muito e faz muito reflexo, não dá pra ver bem a beleza da capa. Aqui eu coloquei um charmezinho preto pra combinar com a beleza da capa, e na capa nós temos a Tomy. E atrás é só mesmo o cabelo dela. E eu também coloquei esse elastiquinho pra prender o Robonit fechado, né? Esse daqui eu comprei uma fita, costurei e coloquei com um prendedorzinho, é tipo um agrafador. É um agrafadorzinho que vem assim, e aí vem várias pecinhas assim. E eu usei isso pra prender praticamente todos os meus elásticos nos meus journals. Mas então, vamos abrir ele. Eu decidi deixar esse planner bem monocromático mesmo, porque eu achei que combinava mais com a estética dele. Então, na capa, eu só deixei coisas que fossem preto e branco, ou então com muita pouca cor. Primeiro que aqui eu coloquei algumas washes que eu tenho, que são todas brancas, pretas, prateadas, assim, nesse tom monocromático. Essas aqui eu deixei aqui somente mesmo pra decoração. Aqui temos o cartãozinho que vem junto com o planner, né? Que é esse aqui explicando um pouco do Junji Ito e da Tomy. Aí eu deixo ele aqui. Aqui temos um Hirono, um Namjoon, Haikyuu e Chainsaw Man, que são algumas coisas que eu gosto. E temos também uma câmerazinha, porque combina mais com esse planner. Eu ainda nem disse, mas esse planner aqui, eu tô usando ele pra ser tipo o meu tracker de redes sociais, pra eu controlar tudo que eu posto e tudo mais. Então, achei que a câmera super combinava com o tema. E eu gostei muito de como tá assim. Pra já eu não pretendo adicionar mais nada, mas talvez eu coloque mais alguma coisa nesses espaços assim vazios, em preto e branco também. Pensei em talvez colocar aqui uma fotinha do grupo do BTS completo, mas ainda não sei. Pra já tá assim e eu gosto como tá. A segunda coisa que eu quero mostrar pra vocês são as tabzinhas. Eu tô usando as da Coffee Monster Co. Então tem de janeiro até dezembro e depois tem as notinhas. Essas daqui, se eu não me engano, acho que são na cor Pavement. Eu odiei colocar essas tabs porque isso dá muito trabalho, foi um inferno fazer isso. Eu coloquei tanto aqui como no meu Robonit Cousin, nossa, e odiei mesmo. Mas valeu a pena porque dá todo um charmezinho e fica muito mais fácil de você navegar no seu planner. Passando, a gente tem mais duas páginas que eu gosto muito. A primeira página é um dump de washi. Isso aqui foi inspirado também na da Coffee Monster Co. Esse planner tem muitas inspirações da Coffee Monster Co, que é uma das pessoas que eu, assim, acompanho mais nesse mundinho de planner. E eu me inspirei muito pra começar a usar os Robonites, porque é o meu primeiro ano usando, eu nunca tinha usado. E eu comecei a usar mais por causa dela também. Então tem muita inspiração dos planners e setups dela. Aqui eu resolvi fazer o washi dump. Então todos os restinhos de washi tape, como vocês estão vendo aqui, coisas que, tipo, eu não uso quando eu tô fazendo as spreads e que sobra, eu coloco aqui. Eu acho que no final do ano, isso aqui tudo preenchidinho vai ficar muito legal. Essa página, eu gosto muito dela. Como vocês podem ver, ela é holográfica. Eu tô usando os adesivos dela novamente. Tenho vários adesivos. Tem de ink, de VR, mood liners, tesourinhas, fountain pens, washi tape, várias coisinhas de journal que eu gosto muito. Temos aqui um pequenininho que diz 2026. Eu achei que isso aqui ficou muito fofo e combinou também com esse journal. E aí, nos espaços vazios, eu fui colocando aqui, assim, alguns detalhes pra ficar mais preenchido. E eu acho que ficou muito bonitinho. Eu gostei muito de como ficou essa capinha. Passando para a próxima página, a gente tem o calendário anual. Essa página, ela é assim, sem nada. Aí eu resolvi decorar essa página também, imprimir essa daqui, que é um freebie, que é da Coffee Monster Co. Ela libera todos os anos de calendário, combinando com os temas que ela faz para os kits de Robonit, os temas mensais. Então eu resolvi colocar aqui, porque eu vou estar usando nesse planner também o kit dela mensal. Então achei que super combinava. E aí nesse espaço livre que tem os feriados em japonês, eu coloquei duas washes dela também, assim, nessa vibe meio preto e branco, pra combinar com a estética do journal. Esse planner aqui eu vou usar muitas coisas da The Coffee Monster Co.
E eu esqueci de falar, mas essa daqui é a versão japonesa, porque sei, na minha cabeça faz mais sentido usar um planner japonês na versão japonesa do que na versão em inglês. E eu não ligo tanto assim pras frases, então... E se eu quiser também é só pegar, tirar uma foto e traduzir, então também pra mim isso não tem nenhum problema. Aqui nessa parte de 2025 e 2027 eu não fiz nada, e não sei se eu vou fazer também, mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo. A gente passa por uma das minhas partes preferidas, que é o post-tracking. Aqui eu vou estar traqueando os dias que eu posto nas redes sociais. Então, temos aqui uma chavezinha, Insta, YouTube, TikTok. E aqui temos os meses. Eu também vou estar colocando aqui alguma decoraçãozinha, principalmente com washi. Provavelmente vai ser todos os meses com washi, com o tema de cada mês. Mas eu tô comprando os meses um por vez, então por isso que temos de janeiro até agora. Mas aí no final do ano eu mostro pra vocês a página completa, acho que vai ficar bem legal. E eu já falei em alguns vídeos, mas eu tô usando essas 5 cores pra fazer trackers, pra fazer tudo que seja de color code nos meus planners. Então... eu tô usando esse verde mais escuro, roxo e rosa nesse planner aqui. Próximo a gente tem o calendário de dezembro, que eu não fiz nada. E aí a gente começa com o calendário de janeiro, que, como vocês podem ver, eu realmente estou usando muito. Eu vou fazer algumas mudanças para fevereiro, mas pra já é assim que tá. Como eu falei pra vocês, eu tô usando os kitzinhos da Ellen, então... deixa eu mostrar pra vocês. A página normal é assim, não é? E aí, nos kitzinhos dela, vem esse negocinho aqui, vem alguns ícones adesivos, vem os adesivos pra você colocar aqui e tudo mais. Então, eu tô usando esses adesivos dela. E pra que eu tô usando isso? Antes de começar o início do mês, eu pego, faço um cronograma de mais ou menos algumas coisas que eu quero postar naquele mês nas minhas redes sociais e vou escrevendo aqui também fazendo color code. Então, aqui temos o verde, que isso aqui pra postar no TikTok, o roxo que eu quero postar no Insta, o rosa que eu quero postar no YouTube. Eu vou seguir o que tá aqui à risca? Não, isso aqui é só pra eu ter uma ideia, quando eu tipo assim, o que eu vou postar hoje? Eu venho aqui e vejo mais ou menos o que eu planejei, o que eu já postei, o que eu não postei. Pra eu saber o que eu postei, eu vou lá e risco aqui, essas coisas que estão riscadas, foi o que eu já postei. Então, assim também vai me dando um controle maior, porque se eu chegar aqui no dia 23, por exemplo, e for ver, será que eu postei tudo que tá aqui? Não vou saber. Então, eu vou riscando pra eu ter esse controle do que eu postei e não postei. Aqui desse lado, eu tava fazendo um tracker de quantos seguidores eu tenho em cada rede social, mas eu não sei se eu vou continuar fazendo isso aqui. Eu acho que eu vou colocar isso aqui embaixo e deixar esses pontos pra usar só pra as coisas que eu quero fazer nesse mês. Então, cada pontinho vai ser uma tarefa que eu quero fazer no mês. Acho que assim vai ficar mais organizado. E aí, como eu tenho o kit dela, eu vou colocando assim algumas decorações pra deixar mais bonitinho e tudo mais. Mas, no geral, eu acho que isso aqui tá sendo bastante útil mesmo. Esse planner, na real, tá sendo muito útil. Eu queria muito usar um Robonit Wix, só que eu não tinha nenhuma ideia de como usar e tal. Tipo assim, sei lá, o que é que eu vou traquear? Porque eu não tenho uma vida tão movimentada assim pra precisar de 15 mil planners. Mas como eu queria muito usar, eu falei, talvez eu use pra redes sociais. Eu não me importo tanto assim com o que eu posto em cada dia, mas me ajuda muito a manter a consistência. Por exemplo, no Instagram mesmo eu esqueço de postar no Instagram. Então, tá me ajudando muito a manter a consistência de postar lá. Então, esse planner tá me ajudando muito, eu tô gostando muito de usar ele. E esse planner, ele tem os meses todos seguidos, né? Então, a gente vai já passar pras páginas. Meu telefone parou aqui de gravar do nada, mas como eu tava falando, eu agora vou mostrar as páginas de dezembro. Esse Robonete, ele chegou pra mim no dia 22 de dezembro, se eu não me engano, dia 22 ou 21. Então, eu tive que fazer um pouco de recap nas primeiras semanas, e a primeira semana eu só escrevi, tipo, que eu tava pegando meu primeiro Robonete e algumas coisas assim. Então, a primeira página ficou assim. Aí, na segunda página, eu já comecei a usar ele como eu pretendo usar. Explicando pra vocês, eu vou dividir ele aqui no meio. Pra vocês terem uma ideia, essa é uma página livre do Robonit, sem nada. E aí, como é que eu faço? Eu vou e divido aqui ele no meio, então fica essa coluna primeira pra posts no Instagram, essa segunda coluna pra posts no TikTok. Aí, desse lado aqui, vocês estão vendo que, tipo, é uma página, só tem, assim, uma linha no meio. Eu vou e divido aqui, assim, pra ficar meio que uma extensão. E aí, cada quadradinho para um dia da semana de posts no YouTube. Então, é basicamente para isso que eu tô usando. E aí, o que sobra, eu uso para fazer uma decoraçãozinha. E aqui eu faço, tipo, como que foi a minha semana nas redes sociais. Um pequeno recap de algumas coisas que eu posso melhorar, algumas coisas que eu quero mudar, coisas assim. Então, nessa primeira semana, eu ainda não tava fazendo nenhum tracker. Depois vocês vão ver que eu adicionei um tracker aqui. Então, ficou assim. Aí, eu sempre gosto de usar uma decoração. E nos espaços, nos dias que eu não postei nada, nos espaços em branco, eu uso uma decoraçãozinha. E acho que tá ficando bem legal.
A segunda semana eu fiz um tema de preto e aqui eu já comecei a fazer um pequeno tracker. Então aqui eu faço tracker das horas que eu passei nas redes sociais. Esse aqui é um hábito ruim que eu tenho que eu não quero falar. Aqui é se eu editei, filmei e se eu trabalhei na minha loja, se eu fiz alguma coisa relacionada à minha loja. Então, novamente, o mesmo sistema, dividido aqui no meio, e aí, onde sobrou, onde eu não postei, eu vou e coloco a minha decoração, e aqui em cima, o week recap. Essas primeiras semanas, assim, eu fui um pouco inconsistente, principalmente com os meus hábitos, como vocês podem ver. Aí eu tô tentando melhorar um pouco, eu tenho muita dificuldade em ser consistente com meus hábitos, mas eu tô tentando melhorar isso aos poucos. E a segunda página ficou assim, eu coloquei aqui um pouco de Haikyuu, coloquei o Gojo, coloquei o Megumi. Então tô fazendo assim os temas de coisas que eu gosto, uma washi tape branca. E cada semana eu meio que pego uma cor. A primeira coisa que eu faço é colocar a washi tape. Então, eu decido como que vai ser o tema da semana pela washi tape. No caso, essa da semana aqui, eu resolvi fazer um tema verde. Então, o mesmo sistema, onde eu não postei, eu fui decorando. E aqui, o mesmo hábito, os mesmos hábitos. Só que eu mudei o iconzinho. Vocês podem ver que aqui tava um fonezinho e aqui eu já coloquei um computador, achei que fez mais sentido. E essa é a última semana que eu vou mostrar pra vocês de dezembro, eu sei que ela acaba no dia 28, mas como a outra semana já é metade de janeiro, eu vou mostrar pra vocês no planner update de janeiro que eu vou fazer também. Mas é basicamente o mesmo sistema, decoração, onde eu não posto. Basicamente, esse vai ser o meu sistema. Eu acho que isso aqui tá me ajudando muito a ser consistente. E eu gosto muito de como tem ficado os meus layouts. Eu tenho me divertido muito fazendo isso aqui. Eu normalmente faço primeiro a parte da escrita toda e no final da semana que eu decoro. Mas pronto, essas são as páginas que eu vou mostrar pra vocês agora. O resto eu vou mostrar pra vocês em janeiro. Só dar um closezinho nessa daqui. Eu achei essa daqui ficou muito fofa, é uma das minhas páginas preferidas. E agora a gente vai passar para as partes de notas. Nós temos aqui essa parte que tem 365 dias. E aqui nessa parte eu vou colocar os 365 dias que eu não gastei. Como vocês podem ver, eu meio que fiz aqui um erro e coloquei aqui gastei. Porque era pra eu pintar os dias que eu não gastei, só que eu acabei pintando o dia que eu gastei. Então, os dias pintados vão ser os dias que eu gastar e os dias que ficarem brancos vão ser os dias que eu não gastar. Esse não gastar não é uma coisa que eu vou conseguir ficar 365 dias sem gastar, porque tem conta pra pagar, coisas assim. Mas eu vou tentar evitar ao máximo e, tipo, gastar só com coisas essenciais. A parte das notas mesmo, são páginas livres, assim. Eu não vou mostrar pra vocês o que tem aqui, mas eu tô praticamente usando pra ideias de vídeos, roteiros, conteúdos, qualquer coisa que seja relacionada a conteúdos, alguma ideia que eu tenha, algum roteiro, vai estar aqui nas notas, então eu não posso mostrar pra vocês o que eu já escrevi. Aí nós temos essa partezinha aqui, que é o mais 100. Então, nessa parte aqui, eu vou colocar a minha wishlist. Já temos 3 coisinhas na minha wishlist, então eu vou colocando aqui coisas que eu for querendo ao longo do ano. E se eu conseguir, eu vou e marco aqui um certinho. Então, pra já eu vou colocar a minha wishlist aqui. Temos essa parte aqui, que são as suas coisas preferidas de 2026. Comida, lugares, acho que é lugares, mídias, e aqui um espaço livre pra você usar como você quiser. Eu ainda não sei como eu vou usar essa página. Não tenho nenhuma pretensão pra usar essa página, não sei como que eu vou usar, mas se eu resolver usar ela de algum jeito, depois eu trago em algum planner update que eu fizer e que eu resolver usar. Essa última parte, eu fiz um washi dump parte 2, então também já tem aqui algumas washi. Porque eu acho que só esse espaço vai ser pouco. Como vocês podem ver, a gente tá no meio de janeiro e já tem esse espaço todo preenchido, então eu resolvi fazer aqui uma parte 2 e também já coloquei aqui algumas. Nessa parte de trás aqui eu tenho os meus adesivos do kitzinho mensal. O que sobra eu vou colocando aqui. E aqui eu vou deixar os kitzinhos mensais mesmo. Vou colocar os adesivos que eu vou colocar aqui são quando o mês acabar. Então, tipo, o que sobrar dos kitzinhos mensais. Só que eu quis já colocar os de janeiro aqui pra vocês verem. E aqui temos um livrinho de notas que eu tô usando pra ser o meu tracker de finanças. Então, todas as minhas despesas, tudo que eu tô gastando tá aqui. Não vou mostrar muito, né, porque é uma coisa mais pessoal. Mas é praticamente assim que eu vou estar usando esse Robonite. E juntamente com ele eu também vou estar usando a Pencil Board da Tommy, que é linda. A parte de trás é... Isso é feito tanto pra você marcar as páginas e saber sempre onde que você tá, que fica aqui assim. Tanto pra te ajudar a escrever, porque é uma coisa mais leve e ajuda muito você a escrever. Então, se você coloca assim... Coloca a folha e escreve aqui por cima, que ela ajuda a deixar a folha reta, não entortar e tudo mais. É uma coisa bastante útil, mas eu uso mais mesmo para marcar as páginas do que para escrever no Robonite em si. Esse daqui, então, é o segundo planner que eu mais uso. Agora a gente vai passar para o meu outro Robonite.
Esse Robonite é azul, eu acho que ele é Sky Blue, o nome dele, eu não tenho a certeza. É das cores de 2026. Aqui eu também coloquei um charmezinho, coloquei esse da Hello Kitty. E também coloquei uma fitinha, prendi do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. E essa capa, ele era só simples, e como vocês podem ver, eu decorei bastante a capa. O que eu mais gosto nesse Robonite é a capa, tentando mostrar pra vocês sem fazer nenhum reflexo. Na parte de trás tem uma cartinha de Naruto, tem várias coisas que eu gosto, tem o Gojo, tem a Nezuko, tem várias coisas de anime, tem comida, tem Yakult, tem sushi. Então, tipo assim, eu fui decorando com várias coisas que eu gostava. Temos o Sasuke, o Naruto, temos o Yongi, temos o Hirono, temos aqui mais anime, temos Haikyuu, temos o Bakugou, temos coisinha do McDonald's, temos o Tsuki, que é o meu preferido, do Haikyuu, temos o Luffy, temos o Law. Então, tipo assim, personagens, coisas que eu for gostando. Temos aqui o Choki, temos a Kuromi, várias coisas que eu gosto, então estão nessa capa e na contracapa. São mesmo coisas que eu realmente gosto muito. E aí eu deixo de decorar. Isso aqui demorou horas pra fazer. Eu não sei se eu teria coragem de fazer uma capa dessa tão decorada de novo, porque demorou realmente muito tempo. Então, vamos abrir ele. Vocês podem ver que é totalmente diferente do outro. Inclusive, esse adesivo tá saindo do lugar, mas não importa. Aqui nós temos uma cartinha do Sasuke, pra combinar com a minha cartinha do Naruto, que fica aqui. E ele tá todo decorado assim, com os adesivos coreanos, com a washi tape, adesivos coreanos, várias coisas, já que eu escrevi 2026. Passando, eu resolvi também colocar aqui frutas e vegetais, só que eu não sei se eu vou continuar fazendo isso. Também foi uma inspiração que eu tive da Ellen, só que eu não sei se isso combina muito com a estética desse planner. Talvez eu arrume outra coisa pra fazer aqui, eu só cubra de adesivos, ainda não tenho certeza se eu vou continuar ou não fazendo isso. Mas, de novo, se eu mudar de ideia ou se eu resolver fazer outra coisa, eu trago no planner update de janeiro ou de outro mês qualquer. Aqui eu coloquei um monte de estrelinhas, vocês podem ver também que tem aqui estrelinhas na capa, um monte. E aqui também, e eu coloquei Carol. Esqueci de mostrar essa parte, eu coloquei também aqui Carol. Achei que ficou muito fofo. Eu não sei ainda se eu coloco aqui um monte de adesivo pra combinar com a capa e tudo mais, ou se eu deixo assim simples, tô em dúvida ainda. Mas se eu fizer alguma atualização novamente, depois eu mostro. Essa parte assim anual, eu resolvi não fazer nada. Parte de tracker. Aqui nessa parte anual eu tô fazendo um Media Tracker, então aqui nós temos a chave, temos as 5 cores que eu falei pra vocês que eu uso em todos os planners, uma pra cada coisa, então temos audiovisual, desenho, crochê, leitura e journal. E aqui eu tô colocando o que eu faço e quando é uma coisa dessas que tem muita coisa, tipo audiovisual pode ser tanta coisa, e leitura também pode ser muita coisa. Agora que eu percebi que isso aqui eu meio que tô fazendo errado esse tempo todo, que eu sou uma tonhona. Esse verde aqui, na verdade, devia estar roxo, porque esses dias aqui são leituras que eu tive lendo e-book, como vocês podem ver aqui, né? Mas enfim, não tem problema também, isso também não é nada de... Nossa, eu preciso saber exatamente o que eu fiz. E no roxo é o journal. Esse journal não é pra todos os meus journal, esse journal aqui é referente ao meu diário, então todos os dias que eu escrevo no meu diário, por isso que tá faltando aqui um. Eu faço o journal praticamente todos os dias, mas não é sempre que eu escrevo no meu diário, então eu queria saber os dias que eu tô escrevendo no meu diário. Então é por isso que tá aí journal. Aí nessa chavezinha aqui nós temos anime, mangá, fanfic, dorama, série, e-book, audiobook, documentário, que é pra quando eu colocar audiovisual, colocar tipo anime, se foi série, se foi o quê. E quando eu for leitura, que é pra saber se foi fanfic, se foi mangá, se foi e-book, se foi livro físico. Essas coisas, por isso que eu digo que aqui tá errado, que aqui era pra estar o rosa de leitura, porque esses dias todos aqui eu tive lendo e-book, como vocês podem ver o ezinho aqui. Mas qualquer coisa também depois eu corrijo, não é nada muito grave. A parte mensal. Eu ainda não fiz nada na minha parte mensal, porque isso é uma coisa que eu só vou fazer no último dia de cada mês. Ou no último dia de cada mês, ou no dia seguinte, no dia 1º de cada mês. Porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma fotinha de cada dia do mês. Eu tenho tirado fotos de todos os dias de janeiro, e aí no final do mês eu vou imprimir o tamanho dos quadradinhos e vou colocar aqui e vou fazer uma decoração. Isso também é uma coisa que eu vou mostrar pra vocês no Planner Update de janeiro, porque não dá pra mostrar agora, né? Porque ainda estamos no início de janeiro. Vamos passar pras páginas mensais, as páginas que eu já fiz nesse planner. E pra que eu tô usando esse planner, eu nem falei. Esse planner aqui é meio que pra memory keeping, coisas relacionadas aos meus hobbies e pra eu fazer journal do jeito que eu quiser. Eu comecei a acompanhar, quando eu descobri a Robonite, que foi ano passado, 2025, eu comecei a acompanhar algumas coreanas e elas faziam muito esse estilo assim de journal e eu queria muito fazer um e eu resolvi começar pelo Robonite Weeks. Elas têm uma coisa que elas chamam
Diary Deco Day, ou Deco Day Diary, uma coisa assim. É um diário que elas fazem decorações todos os dias, só que eu acho que pra mim, no início, isso seria muito, então eu resolvi começar com esse daqui semanal, que eu faço uma vez por semana. Se eu ver que eu vou conseguir ser consistente com esse até o final do ano, aí talvez ano que vem eu faço um diário mesmo, todos os dias, fazendo essas decorações. Mas pra já, acho que o semanal pra mim tá ótimo. Então, basicamente, eu faço muitas colagens com adesivos coreanos, adesivos do jeito que eu quiser. E nos espaços livres eu vou escrever alguma coisa. Então, essa foi a primeira página e foi a minha preferida até agora. Depois temos a segunda página. Então, vocês estão vendo que é basicamente, eu faço a decoração primeiro. Então, primeiro eu colo os adesivos e tudo mais. Aí, no espaço que sobra, é que eu escrevo alguma coisa. Temos a terceira página, que eu achei que não ficou nada combinando com nada, porque eu coloquei essa menina aqui dormindo com um fundo de autocarro que não tem nada a ver com nada. Mas não tá ruim. E aí tem essa daqui que eu resolvi fazer um de Natal, porque eu comprei um packzinho de adesivos, e nesses adesivos vinha um assim dessa menina de Natal. Eu falei, eu vou fazer um tema de Natal, já que estamos no Natal. Só que eu odiei como ficou essa página. Não gostei nada. Ficou horrível, ficou sem sentido nenhum, nada combina com nada, mas enfim, tá aí. E também essa vai ser a última página que eu vou mostrar pra vocês, as outras eu vou mostrar no Planner Update de janeiro. Vamos passar pras notas. Aqui nas notas, esse planner também é na versão japonesa, tá? Aqui nas notas nós temos os dias que eu fiquei sem beber refrigerante, até coloquei aqui um emojizinho de refri. Gente, eu sou completamente viciada em refrigerante. Eu bebo 5 litros de refrigerante por dia se deixar. E eu quero meio que ter um controle dos dias que eu não tô bebendo refrigerante. E eu tenho conseguido ser bastante consistente, tá? Eu só bebi 3 dias do ano até agora. Então, pra mim, isso é uma vitória muito grande. E eu espero ver mais dias pintados aqui do que dias em branco. Eu espero conseguir ser consistente. Eu não vou me proibir 100% de beber refrigerante. Tipo, um dia, uma ocasião especial que eu queira beber, eu vou estar bebendo. Só que, tipo, eu quero evitar beber no meu dia a dia, que é o que eu tenho mais dificuldade mesmo. Por que meu Kageyama tá deitadinho? Aqui a gente tem as notas, como essa parte de notas. E eu fiz uma decoraçãozinha, então temos BTS, temos Nana, assim, uma coisinha mais cinzento e preto. E aqui eu coloquei todas as minhas mídias antes de 2026. Tudo que eu assisti antes de 2026 ou que eu queria assistir e não assisti. Os que tem esse certinho foi o que eu assisti. Mas, por exemplo, os que não tem o certinho que estão aqui são os que eu ainda não assisti. Então, eu quero ver se eu assisto isso esse ano. Assisto, eu leio, eu vejo. Não sei bem. Tem vários tipos de coisas aqui. Tem livros, tem séries, tem animes. Então, tipo assim, é pra eu ter esse controlezinho e pra ver. E aqui tem as coleções de 2026, antes de 2026, que eu ainda não escrevi nada, mas eu tenho que pegar o meu Notion e passar tudo que tá no meu Notion pra cá, porque eu quero ter isso registrado em papel. E aqui temos as vendas de photocards que eu fiz antes de 2026 também. Aí fiz uma capinha pra 2026, coloquei o BTS, coloquei 2026 e coloquei alguma coisa também cinzenta assim. E aqui, depois de 2026, eu tô usando isso meio que como um commonplace, só que de coisas de coleção, de coisas que eu coleciono. Então, aqui nós temos uma parte de Naruto Kaiô. Então, aqui eu explico tudo o que eu preciso saber de Naruto Kaiô, quando eu precisar, tipo, sei lá, é meio que uma colinha, né? Quando eu estiver comprando alguma caixa, alguma coisa assim, e eu quiser saber alguma coisa, eu tenho aqui tudo explicado mais ou menos. E tenho aqui também todas as raridades, as coisas assim básicas que tem. Essa página aqui eu tenho que cobrir ela, porque isso aqui foi um erro que eu fiz. Aí, deixei essa página vazia. E pra já também só temos essa página aqui pra já. Que eu fiz um inventório da TCMC, da Coffee Monsters Co, né? De tudo que eu tenho dela. Então, eu fui escrevendo aqui o que eu já comprei, que é pra eu saber quando eu for comprar de novo, não comprar repetido, por exemplo. E pra já isso é tudo que tem nas minhas notas. Passamos pra parte dos mais 100. Aqui eu vou colocar as minhas 26 mídias de 2026. 26 mídias. As minhas 100 mídias de 2026. Não sei se vai ser muito espaço, se vai ser pouco espaço. Se for pouco espaço, ok. Se for muito espaço, depois eu pego e continuo aqui na parte das notas. Mas eu realmente ainda não sei. Eu tenho algumas coisas já que eu quero colocar aqui, então, tipo, o que eu vou colocar? As minhas músicas preferidas, os livros que eu li, as séries que eu assisti, animes também, então, eu não sei se eu vou fazer isso talvez no final do mês, não tô decidindo como que eu vou fazer, mas tem algumas coisas já que eu quero colocar aqui, e depois eu posso trazer também update, ou então mostrar no final do ano como que ficou isso completo. Essa parte é a mesma coisa, eu não pensei em nada, mas talvez eu divida isso por trimestres, então cada quadradinho um trimestre, e coloque os meus favoritos de cada trimestre. Escolho uma música, uma série, um livro, um anime, talvez eu faça isso, mas ainda não tenho certeza.
Depois aqui nós teríamos a continuação de frutas e vegetais, só que igual eu falei pra vocês no início, não sei se eu vou continuar com isso, mas pra já tá assim. Aqui eu fiz outra decoraçãozinha pra combinar com a capa e temos esse notebookzinho aqui também, que eu fiz, coloquei um adesivozinho da Nezuko. E isso daqui eu tô usando pra coisas pessoais, então eu não vou mostrar pra vocês, mas é praticamente pra coisas pessoais. E depois é somente a capa e a contracapa, como eu já mostrei pra vocês. Então é assim que eu vou estar usando esses dois robonetes nesse ano. Eu não sei se eu vou ser consistente com eles durante o ano todo, eu espero que sim. Esse aqui eu acho que eu vou conseguir. Esse daqui é algo que eu tô meio na dúvida, que foi uma coisa que realmente pra experimentar nesse ano. Mas no final do ano eu trago o update pra vocês, ou faço no meio do ano, ainda não sei. Mas pra já eu tô usando eles e tô gostando muito de usar eles. Me divirto muito com os meus planners. Eu realmente adoro planners e journals, essas coisas. Tenho me divertido muito com eles. E é isso. Se houver alguma mudança drástica, alguma coisa assim, eu posso também trazer outro vídeo explicando pra vocês. Mas pra já, isso é como eu tô usando os meus robonetes em 2026, meus robonetes Wix. Eu ainda pretendo trazer um vídeo do meu robonete Cousin, mostrando o setup detalhado dele, igual eu fiz com esse vídeo aqui. Só que ainda faltam chegar algumas coisas que não chegaram pra fazer o meu setup. Então, só posso fazer esses vídeos quando tiver tudo, quando as coisas todas chegarem. Aí, quando chegar, eu vou e gravo esse vídeo pra vocês. Mas pra já, temos só dos robonetes Wix, que eu também demorei pra fazer, porque ainda faltava chegar coisas pra esse daqui, o da Tommy, né? Que era os adesivos aqui dessa capa, ainda faltava chegar. Então, por isso também que eu demorei um pouquinho pra trazer. Mas espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.